Antes de começar essa mensagem, eu já quero te pedir uma coisa muito importante. Escreva aqui nos comentários algo que Deus já fez na sua vida. Pode ser uma bênção, uma resposta de oração, um livramento, qualquer coisa. Isso fortalece a sua fé e ainda inspira outras pessoas que vão passar por aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém especial. Assim você ajuda essa palavra a alcançar ainda mais vidas. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode realmente mudar a sua forma de enxergar o agir de Deus. O tema é A Bíblia é Clara. Pare e preste atenção. E eu creio que essa palavra vai abrir os seus olhos para sinais que talvez você esteja ignorando há muito tempo. Deus fala. Deus direciona. Deus alerta. E muitas vezes, tudo o que Ele precisa é que a gente pare um pouco e escute. Então respire fundo, se concentre, e permita que essa mensagem entre no seu coração. O que você vai ouvir aqui não é teoria, é vida prática, é Bíblia viva. E eu tenho certeza de que durante esse vídeo Deus vai tocar você de alguma forma. Vamos juntos! A Bíblia é clara quando nos chama a atenção para enxergarmos a vida com discernimento espiritual, algo que muitas vezes deixamos de lado por causa da pressa ou distrações do dia a dia. Deus fala, mas nem sempre paramos para ouvir a voz dele com a profundidade necessária para entender o que ele está revelando. Existe uma sabedoria divina que não está escondida, mas disponível para todo aquele que se dispõe a buscar de coração sincero. Quando ignoramos esses sinais, acabamos seguindo caminhos que nunca foram planejados para nós. É por isso que tantos perdem oportunidades que Deus oferece diariamente. O pastor Hernandes Dias Lopes sempre diz que a palavra ilumina o caminho de quem realmente decide obedecer. E essa é a base desta mensagem: parar, prestar atenção e ouvir o que Deus quer falar hoje. Muitas vezes, vivemos como se soubéssemos exatamente o que estamos fazendo, mas a verdade é que, sem a direção do Senhor, nos perdemos facilmente. A Bíblia mostra histórias de homens e mulheres que tropeçaram justamente por não darem atenção à voz de Deus. Isso não é diferente conosco. Quando ignoramos a palavra, abrimos espaço para confusão, ansiedade e decisões precipitadas. Mas Deus, em sua infinita graça, continua chamando cada um de nós de volta ao caminho correto. Ele usa circunstâncias, pessoas e até silêncios para nos despertar espiritualmente. Quando paramos para perceber esses movimentos, entendemos que o cuidado de Deus está sempre ativo. Nada acontece por acaso quando ele está envolvido. É impressionante como pequenas atitudes podem mudar completamente o rumo da vida espiritual de alguém. Um simples momento de oração, por exemplo, pode abrir nossos olhos para realidades que antes estavam obscurecidas. A Bíblia é clara ao afirmar que quem busca, encontra, quem bate, tem a porta aberta, e quem pede, recebe. Mas isso apenas acontece com aqueles que decidem realmente prestar atenção no agir de Deus. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas sem estarmos dispostos a ouvir o que Deus já revelou. Ele não se cala, somos nós que nos distanciamos. Quando retomamos a prática de ouvir, algo dentro de nós desperta novamente. A sensibilidade espiritual volta a crescer. Há momentos em que Deus age com tanta sutileza que apenas um coração atento consegue perceber. Ele não precisa de barulho para se fazer presente. Muitas vezes, ele trabalha no silêncio mais profundo. A Bíblia relata diversas ocasiões em que Deus falou de maneira suave, e ainda assim transformou destinos inteiros. É por isso que prestar atenção se torna tão essencial. Não se trata apenas de ouvir a voz de Deus, mas de reconhecer a forma como ele se manifesta. Cada detalhe da vida pode carregar uma lição divina, se estivermos dispostos a enxergar. Nada é pequeno demais para ser usado por Deus. Quando paramos para notar isso, tudo muda. A vida moderna tenta roubar nossa capacidade de perceber o espiritual, e esse é um dos maiores perigos da nossa geração. Estamos sempre ocupados, sempre correndo, sempre nos distraindo, e isso nos impede de ver o que Deus está tentando nos mostrar. A Bíblia é clara ao nos advertir sobre o risco de viver sem vigilância, sem atenção e sem discernimento. Deus deseja nos guiar, mas não força ninguém a ouvir. Ele espera que escolhamos parar, respirar e entender o que ele está dizendo. Quando fazemos isso, percebemos que ele sempre esteve ali, cuidando, instruindo e preparando o caminho. Nada se compara à paz que vem dessa percepção. Existe uma diferença enorme entre simplesmente ler a Bíblia e realmente ouvir o que Deus quer comunicar através dela. Muitas pessoas passam os olhos pelas Escrituras, mas não permitem que o Espírito Santo ilumine o entendimento. É por isso que tantos não experimentam transformação real, mesmo estando tão perto da verdade. A Bíblia é clara e direta, mas precisa encontrar um coração disposto a obedecer. Quando lemos com atenção e humildade,
percebemos detalhes que antes pareciam invisíveis. Deus fala através de cada versículo, cada promessa e cada correção. E quanto mais ouvimos, mais claros se tornam os caminhos do Senhor. A falta de atenção espiritual nos faz ignorar sinais importantes, muitos deles enviados por Deus para nos proteger. Quantas vezes tomamos decisões apenas porque pareciam boas aos nossos olhos, mas que depois revelaram ser um grande erro? A Bíblia nos alerta sobre isso repetidas vezes, mostrando que o coração humano pode enganar facilmente. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que a palavra de Deus é um farol para quem deseja caminhar sem tropeçar. E é verdade. Quando deixamos de prestar atenção, ficamos vulneráveis às armadilhas do mundo. Mas quando ouvimos com clareza, enxergamos perigos antes mesmo que eles se aproximem. Prestar atenção não significa viver com medo, mas viver com sabedoria. A Bíblia mostra que pessoas sábias são aquelas que observam, ponderam e buscam direção antes de agir. Esse hábito protege, cura e fortalece a alma. Já as decisões precipitadas acabam sempre em frustração e arrependimento. Deus não deseja que vivamos dessa forma. Ele quer que vivamos em paz, guiados pela sabedoria do alto. E essa sabedoria está disponível para todos que param para ouvir. Quando entendemos isso, descobrimos que a atenção espiritual é uma chave para a maturidade cristã. Sem ela, continuamos repetindo os mesmos erros. Ao longo da vida, Deus nos dará muitas oportunidades de aprender, crescer e mudar, mas cabe a nós reconhecer cada uma delas. Algumas virão em forma de conselhos, outras através de situações inesperadas, e outras ainda através da própria palavra. Mas todas têm o mesmo objetivo: nos tornar mais semelhantes a Cristo. Se vivermos distraídos, perderemos ensinamentos preciosos que poderiam nos evitar sofrimento. A Bíblia é clara quando diz que quem tem ouvidos, ouça. Não ouvir é desperdiçar chances que talvez não voltem. Por isso é tão importante manter o coração desperto e atento. Deus está sempre ensinando. Nada neste mundo é tão valioso quanto a capacidade de ouvir Deus claramente. Essa habilidade não nasce da pressa, mas da disciplina espiritual. É preciso desacelerar, refletir e buscar comunhão. Muitos querem respostas imediatas, mas poucos querem a intimidade necessária para reconhecê-las. A Bíblia nos lembra que a voz de Deus é suave, e apenas um coração entrinado consegue percebê-la. Quanto mais nos aproximamos dele, mais clara se torna a sua direção. E é assim que a vida é transformada, passo após passo, decisão após decisão, sempre guiados pela palavra. Prestar atenção é mais do que um ato, é um estilo de vida espiritual. É impressionante perceber como Deus sempre deixa claro o caminho certo, mas somos nós que complicamos por não prestar atenção. Muitas vezes, criamos problemas que poderiam ser evitados apenas ouvindo a orientação divina desde o início. A Bíblia é clara, mas nossa ansiedade nos impede de enxergar. A pressa rouba nossa sensibilidade espiritual, nos fazendo agir com base no impulso e não na direção do alto. Deus, porém, continua nos chamando para uma vida mais leve. Ele nos convida a descansar nele e confiar em sua sabedoria perfeita. Ouvir é um ato de fé e também de humildade. Quando entendemos que Deus fala de diversas maneiras, nossa percepção espiritual se amplia. Às vezes, Ele fala pela palavra, outras vezes, por meio de pessoas que cruzam nosso caminho. Em certos momentos, Ele fala através de circunstâncias que parecem simples, mas carregam mensagens profundas. A Bíblia mostra que Deus usou profetas, reis, pastores e até desconhecidos para alertar e orientar o seu povo. Isso continua acontecendo hoje. Nada impede Deus de usar algo comum para transmitir algo extraordinário. Mas só percebe quem está atento. Quem vive distraído perde a chance de ouvir a voz que mais importa. Há momentos em que sentimos um incômodo em nosso coração, e muitas vezes esse incômodo é um alerta divino. Deus nos faz perceber que algo precisa ser ajustado, mudado ou evitado. Ignore esse sentimento e você colhe consequências. Ouça, e encontrará proteção. A Bíblia mostra que Deus corrige aqueles que ama, e essa correção muitas vezes começa com pequenos sinais internos. O pastor Hernandes Dias Lopes sempre afirma que a consciência guiada pelo Espírito Santo é uma das maiores bênçãos que temos. Porém, ela só funciona corretamente quando damos ouvidos à voz de Deus. Atenção é a chave para discernir entre paz e alerta. A verdade é que Deus nunca deixa de falar, mas somos nós que muitas vezes preferimos ouvir outras vozes. Damos ouvidos ao medo, à opinião alheia, às pressões externas e até às nossas próprias inseguranças. E essas vozes nos afastam do propósito que Deus preparou. A Bíblia é clara ao nos ensinar a encher a mente com tudo o que é puro, santo e verdadeiro. Mas se não filtrarmos o que ouvimos e vemos,
nossa alma se torna confusa. Quando priorizamos a voz de Deus, tudo se alinha, o coração se acalma, os pensamentos se organizam e as escolhas se tornam mais sábias. A atenção revela a verdade. A espiritualidade não se fortalece apenas com grandes experiências, mas com pequenos hábitos praticados diariamente. Ler a Bíblia com atenção, orar com sinceridade, meditar na palavra e buscar discernimento são atitudes que moldam o caráter. A Bíblia é clara quando diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Não existe crescimento sem constância. Deus honra aqueles que decidem caminhar de maneira séria e atenta. Cada dia traz uma nova oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Quando vivemos assim, deixamos de ser guiados pelo caos e passamos a ser conduzidos pela paz que só Deus pode dar. Quando abrimos espaço para ouvir Deus com mais profundidade, começamos a perceber que muitas das nossas batalhas eram resultado da falta de atenção espiritual. Quantas vezes sofremos por insistir em caminhos que Deus já havia nos alertado para evitar? A Bíblia é clara ao mostrar que a desobediência sempre gera dor, mas a atenção gera proteção. Deus não nos alerta para nos limitar, mas para nos guardar. A voz de Deus é um escudo para quem decide ouvi-la. E quando obedecemos, descobrimos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Prestar atenção é, na verdade, um ato de confiança. Muitas pessoas dizem que querem ouvir a voz de Deus, mas não fazem silêncio o suficiente para isso. Vivemos cercados de sons, distrações e informações que competem pela nossa atenção o tempo todo. Se não aprendermos a fazer pausas espirituais, a voz de Deus se torna abafada no meio do barulho. A Bíblia nos ensina a buscar momentos de quietude, porque é nesse ambiente que Deus fala ao coração. O pastor Hernandes Dias Lopes frequentemente destaca a importância do silêncio devocional. Ali, a alma descansa e Deus revela sua direção. O silêncio é uma ponte para ouvir o céu. Outra forma pela qual Deus nos chama a atenção é através de oportunidades que aparecem em nossa vida. Às vezes, estamos tão focados em problemas que não percebemos que Deus abriu uma porta diante de nós. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus cria caminhos no deserto e faz brotar rios em terra seca. Mas se estivermos distraídos, não veremos esses sinais. Por isso, a atenção espiritual não serve apenas para evitar erros, mas também para reconhecer aquilo que Deus está construindo. Cada oportunidade de crescimento é um convite divino. Quem presta atenção não deixa essas portas passarem despercebidas. Deus também nos alerta através das consequências. Isso não é castigo, mas aprendizado. Quando algo dá errado e nos causa dor, a intenção de Deus é que reflitamos, entendamos e mudemos. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que aprenderam mais com suas quedas do que com suas vitórias. O problema é que muitos repetem os mesmos erros porque não prestam atenção no que Deus quer ensinar através das experiências. A vida se torna muito mais leve quando decidimos aprender de verdade. Deus não desperdiça dor, Ele transforma a dor em sabedoria para quem presta atenção. Uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual é reconhecer que nem sempre sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia deixa claro que o coração humano é enganoso, mas Deus vê além do que podemos enxergar. Quando prestamos atenção à sua direção, evitamos caminhos que parecem bons, mas que nos levariam à destruição. A sabedoria divina nos livra de ciladas que nunca percebemos. Por isso, viver com atenção espiritual é viver com discernimento. Não é medo, é proteção. Não é controle, é confiança. E quando entregamos a Deus a nossa atenção, recebemos em troca a paz que excede todo o entendimento. Quando ignoramos os sinais de Deus, acabamos entrando em situações que Ele tentou nos poupar. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus sempre alerta antes de permitir que uma consequência venha. Ele fala através da palavra, através de pessoas, de circunstâncias e até de inquietações dentro do coração. O problema é que, muitas vezes, escolhemos ouvir apenas o que nos agrada. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando decidimos ouvir Deus mesmo quando aquilo confronta a nossa vontade. A atenção ao alerta divino é um ato de humildade e sabedoria. Também percebi que Deus chama nossa atenção através da persistência de certos assuntos na nossa vida. Sabe quando o mesmo tema aparece em uma pregação, depois em um devocional, depois em uma conversa com alguém? Isso não é coincidência. É Deus tentando nos direcionar para um ponto específico que precisamos mudar ou fortalecer. O pastor André Fernandes sempre diz que Deus repete porque sabe que somos distraídos. Ele insiste porque nos ama. E quando finalmente prestamos atenção, percebemos que era exatamente aquilo que faltava para destravar uma nova fase. Outra forma pela qual Deus nos chama para despertar é através da falta de paz. A Bíblia ensina que a paz é o árbitro do coração,
o sinal que confirma ou alerta. Quando estamos prestes a fazer algo fora da vontade de Deus, a paz desaparece. O coração fica apertado, a mente inquieta, e mesmo que tentemos avançar, algo lá dentro diz para parar. Essa sensação não é apenas emocional, é espiritual. É o Espírito Santo dizendo: cuidado, não vá por aí. Prestar atenção nessa ausência de paz é uma das maiores formas de proteção que Deus nos dá. Deus também chama nossa atenção através da exaustão emocional. Às vezes estamos insistindo em pessoas, lugares ou situações que Ele já pediu para deixarmos. E o cansaço constante é apenas o reflexo de que estamos fora do lugar certo. A Bíblia é clara: o jugo de Cristo é leve. Quando tudo à nossa volta se torna peso demais, é sinal de que estamos carregando fardos que não pertencem a nós. O cansaço pode ser um recado divino dizendo: você não precisa viver assim. Prestar atenção nisso é o primeiro passo para ser restaurado. Por fim, percebi que Deus chama nossa atenção através de pequenos detalhes do dia a dia. Uma frase que ouvimos sem esperar, uma lembrança que surge do nada, um versículo que aparece no momento exato. Deus fala muito mais do que imaginamos, mas só percebe quem vive atento. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e essa direção não acontece apenas em grandes momentos. Ela acontece nos passos simples da vida. Quando aprendemos a notar esses detalhes, descobrimos que Deus sempre esteve conversando conosco. Basta parar e prestar atenção. Percebi também que Deus chama nossa atenção quando Ele começa a fechar portas que antes estavam abertas. Às vezes insistimos em caminhos que já não fazem mais sentido, mas Deus, em sua misericórdia, permite bloqueios para nos redirecionar. A Bíblia é clara ao mostrar que aquilo que Deus fecha, ninguém abre, e o que Ele abre, ninguém fecha. Esses bloqueios não são derrota, são proteção. Quando algo não avança, mesmo com esforço, é um convite para olhar para cima e perguntar: Senhor, qual é o teu caminho? A atenção nos salva de insistir no que não é mais para nós. Outra forma pela qual Deus nos chama é através de pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Às vezes é um conselho simples, uma observação sincera ou até uma correção amorosa. Deus usa gente para nos alinhar com sua vontade, e isso é uma prova do seu cuidado. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que ninguém cresce sozinho, Deus usa relacionamentos para moldar nosso caráter. Quando ignoramos essas vozes enviadas por Ele, nos afastamos da sabedoria. Prestar atenção nas pessoas que Deus usa é reconhecer que Ele fala de formas diversas. Deus também chama nossa atenção quando Ele desperta em nós um sentimento de que algo precisa mudar. Pode ser um hábito, uma rotina, um comportamento ou até um relacionamento. Essa inquietação vem como um empurrão suave, mostrando que há algo maior nos esperando. A Bíblia nos orienta a não apagar o espírito, justamente porque Ele é quem nos move para o novo. Quando vivemos distraídos, ignoramos esse impulso interior. Mas quando prestamos atenção, percebemos que é Deus preparando nossa vida para uma nova estação. Às vezes Deus chama nossa atenção permitindo que tudo fique quieto. Não há movimento, não há resposta, não há avanço. Parece que nada está acontecendo, mas na verdade Deus está nos ensinando a confiar no silêncio. A Bíblia mostra que há um tempo certo para todas as coisas, e o tempo da espera é um dos mais valiosos. É nele que nossa fé é fortalecida e nossa maturidade cresce. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Só percebe isso quem aprende a prestar atenção mesmo quando nada parece mudar. Por fim, entendi que Deus chama nossa atenção porque Ele quer nos conduzir para um relacionamento mais profundo com Ele. Não é sobre regras, é sobre cuidado. Não é sobre controle, é sobre amor. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus fala, direciona e corrige porque se importa conosco. Quando paramos e prestamos atenção à sua voz, evitamos quedas, descobrimos novas direções e experimentamos paz. Nada é mais precioso do que caminhar guiado pela vontade de Deus. E a vontade dele sempre começa com um convite simples: pare e preste atenção. Quando Deus deseja nos despertar, Ele também mexe na nossa sensibilidade espiritual. Coisas que antes passavam despercebidas começam a incomodar, e situações que antes eram normais passam a parecer erradas. A Bíblia é clara ao mostrar que o Espírito Santo nos convence, nos alerta e nos direciona. Essa mudança interior não vem do nada, é Deus moldando o nosso discernimento. E quanto mais ouvimos, mais entendemos. Prestar atenção nesses incômodos é essencial, porque são sinais de que Deus está nos preparando para algo maior. A sensibilidade espiritual é uma grande proteção. Outra forma de Deus chamar nossa atenção é através de perdas que não entendemos na hora. Às vezes Ele remove algo que pensamos ser indispensável,
mas que, na verdade, estava nos impedindo de crescer. A Bíblia nos mostra que Deus poda aqueles que ama, e a poda dói, mas produz frutos mais fortes. O pastor Augusto Nicodemos sempre lembra que Deus não desperdiça nenhuma perda na vida do cristão. Cada retirada tem um propósito divino. Quando prestamos atenção, percebemos que aquilo que perdemos estava nos segurando. E Deus usa até a dor para nos guiar. Deus também chama nossa atenção quando começa a revelar verdades que antes ignorávamos. Às vezes é sobre nós mesmos, sobre alguém, ou sobre uma situação que não víamos com clareza. A Bíblia fala que a luz revela o que estava oculto. Quando Deus ilumina algo, não é para nos ferir, mas para nos libertar. Ele mostra porque quer transformar. Se ficarmos distraídos, perdemos a chance de crescer. Mas se prestarmos atenção, a revelação se torna caminho para cura e mudança. Ver a verdade é sempre um ato de amor de Deus. Outro sinal poderoso é quando Deus começa a repetir a mesma direção em diferentes áreas da vida. Você percebe que não é coincidência, é um chamado. Uma pregação toca no mesmo assunto, uma conversa segue o mesmo rumo, uma leitura devocional reforça a mesma ideia. Isso é Deus insistindo em algo que precisa ser tratado. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus confirma sua vontade através de repetição. Ele sabe que somos lentos para entender. Por isso, quando algo se repete, é hora de parar, refletir e obedecer. Deus também chama nossa atenção quando Ele mesmo fecha caminhos que tentamos abrir à força. Podemos tentar insistir, empurrar, insistir mais uma vez, mas nada funciona. É como se o céu estivesse em silêncio, e tudo ficasse travado. Isso não é abandono, é cuidado. A Bíblia é clara, os planos de Deus permanecem, os nossos nem sempre. Quando Ele fecha uma porta, é para evitar que entremos em algo que traria destruição. Prestar atenção nesses bloqueios é sabedoria. Aceitar a direção de Deus é viver em segurança. Deus também chama nossa atenção através de uma sede espiritual repentina. É quando, do nada, sentimos vontade de orar mais, de ler mais, de buscar mais. Isso não acontece por acaso. A Bíblia nos mostra que é Deus quem desperta o querer e o realizar. Essa fome repentina é um convite divino para uma nova fase. Se ignorarmos, perdemos algo precioso. Mas se prestarmos atenção, descobrimos um aprofundamento na fé que transforma tudo. Essa sede é o Espírito nos chamando para mais intimidade. Outra forma clara de Deus falar é quando tudo ao nosso redor começa a mudar, mesmo sem nossa intenção. Às vezes pessoas se afastam, ambientes mudam, portas se abrem e caminhos inesperados surgem. Não é caos, é alinhamento. A Bíblia nos mostra que Deus move peças onde nem imaginamos. O pastor Cláudio Duarte sempre lembra que Deus mexe no cenário antes de mexer na nossa vida. Quando prestamos atenção, percebemos que nada é aleatório. Cada movimento é um preparo para o que Deus vai fazer. Deus também chama nossa atenção através de uma necessidade urgente de reorganizar a vida. Pode ser na área emocional, espiritual, financeira ou até física. De repente sentimos que não dá mais para continuar como estamos. Esse impulso não vem do vazio, vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. Quando Ele chama para reorganizar, é porque está prestes a derramar algo novo. A atenção ao que Ele está pedindo hoje define o que receberemos amanhã. Outro sinal é quando Deus começa a revelar o valor de coisas simples. Pequenos momentos, pequenos gestos, pequenas conversas ganham peso e revelam verdades profundas. A Bíblia ensina que Deus fala até no sussurro. Às vezes estamos esperando algo grandioso, e Deus está falando no cotidiano. Ele se mostra na simplicidade, no detalhe que quase ignoramos. Quem presta atenção vive mais leve, mais consciente, mais próximo de Deus. Ele está em cada detalhe, basta olhar com sensibilidade espiritual. Por fim, Deus chama nossa atenção quando Ele nos conduz para longe de tudo aquilo que nos afasta dele. Às vezes é um afastamento sutil, outras vezes é brusco. Mas sempre é por amor. A Bíblia é clara ao dizer que Deus disciplina os filhos que ama, e essa disciplina também se manifesta através de afastamentos. Ele tira o que machuca e aproxima o que cura. Quando prestamos atenção, percebemos que cada mudança foi um cuidado divino. Deus nos chama porque quer nos ver completos, restaurados e alinhados com seu propósito. Se esta mensagem falou com você, então é porque Deus está realmente chamando sua atenção. Ele não te trouxe até aqui por acaso. Ele tem algo especial preparado para a sua vida. A Bíblia é clara. Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, vivemos dias melhores, mais leves e mais cheios de propósito. Por isso,
Não deixe essa palavra morrer no seu coração. Leve ela para sua semana, para sua família e para tudo o que você fizer. Antes de você sair deste vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Escreva nos comentários: Senhor, eu quero te ouvir mais. Isso fortalece sua fé e ainda ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe poderosamente, que Ele te dê clareza, força e direção, e que você viva uma vida alinhada ao propósito dele. Fique firme, fique atento e lembre-se sempre: Deus fala, Deus guia e Deus cuida de você. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo esteja sobre o seu coração.